Oiê! Oi, galera! Boa noite! Bom, eu me chamo Gabriela, né? E eu vou contar um pouquinho sobre educação infantil e um pouco da minha experiência em si. Bom, para quem não me conhece, eu sou estudante em pedagogia e também sou escritora e eu, assim, vou agora começar a nossa aula, tá? Contando tudo direitinho em detalhes para que nós, pedagogos, possamos melhorar no nosso trabalho e contribuindo com a educação das crianças. A gente vai ter o prazer de ter um bate-papo com um mestre da faculdade lá do Pitágoras, um professor que é o incentivo da minha turma e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Vamos ver se eu consigo conectar ele aqui. Boa noite, professor. Boa noite, tudo jóia, Gabi? Tudo jóia? Que bom ter você aqui com a gente. Legal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava vendo aqui o início da sua live, Gabi. Que legal, que produção bonita que você arrumou, hein? Que chique. Estava vendo aqui que você estava contando a sua história. Eu estou ansioso para ouvir. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Sávia. Gabi, por favor, porque é claro, né? Eu sei a doçura de pessoa que você é, mas as pessoas que estão por aqui, que vieram nos visitar hoje virtualmente, nem todas conhecem, né? E elas querem ver, né? A pessoa que está aí e o que conteúdo você está trazendo para a gente ao lado desse conteúdo show que você está trazendo aí com essa produção muito bem elaborada. Por favor, Gabi, fala para a gente. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriela, tenho 25 anos e atualmente eu estou trabalhando na área da educação, em pedagogia, e hoje vou contar para vocês a experiência de estar nessa área. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e a própria educação que a gente tem nesse cotidiano para elaborar trabalhos e desenvolver conhecimento para as crianças, né? E eu vou falar muito da importância da aprendizagem das crianças, de acordo com a diretriz
nacional curriculares da educação infantil. Então vamos lá, Gabi. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que é um documento normativo da educação, né? Eu vou falar em tópicos para quem não conhece como é, para poder desenvolver, tá? O primeiro tópico, que é muito importante, a gente tem que trabalhar o conhecimento de si próprio e o conhecimento do mundo. Dentro das experiências sensoriais e expressivas e corporais, para que tenha uma movimentação ampla do contexto, né? E também respeitar o tempo da criança, dos desejos dela, dentro do que é possível na escola. Outra coisa muito importante é trabalhar diferentes de linguagens, que é a gestual, verbal, prática, dramática e música, que é onde as crianças mais têm a imaginação, né? E o terceiro tópico é trabalhar diferentes suportes com a criança, que é a língua oral, a vários contextos e escritas, atividades onde elas possam desenvolver uma habilidade dentro da sua fase de desenvolvimento e trabalhar a sua autonomia, né? Que é onde as crianças aprendem a ser donos de si para ter uma boa qualidade de vida dentro das etapas que ela vai desenvolver dentro da escola. Que legal. Gabi, só se me permitir, me dê uma licencinha aqui. Você falou algumas coisas que são muito interessantes, que são importantes e que eu gostaria de poder contribuir aqui com a minha humilde opinião. Olha só, estou vendo que seu pai está aqui. Parabéns, filha. Legal. Família Seu completa. Que joia. Muito bom poder acompanhar e ver, né, que essa interação da sua família, né, enfim, das nossas famílias estão aqui, né, estão acontecendo. Muito legal ver isso. Sim, até a turma está aqui hoje. Que joia, toda a nossa turma está aqui, né? Do curso, todo o nosso curso também. Você falou muito de conhecimento de si, conhecimento do mundo, né? De expressão de individualidade, através da imersão de diferentes linguagens, como também de domínio de gêneros e formas de expressão. Você citou gênero verbal, gestual, dramática e musical. Nós enxergamos muito isso hoje como professores em formação que somos, né? Nós somos sempre professores em formação, alguns em formação inicial e outros em formação continuada. Muito dentro das nossas práticas pedagógicas, e a gente pode enxergar muito dentro das atividades lá na faculdade, agora, claro, né, nesse período em que nós estamos em afastamento social, que a gente traz atividades sempre levando vocês para que observem o lúdico, sobretudo nesse momento que você se propôs a falar aqui da educação, que é a educação infantil, e que é de extrema importância para a vida do ser humano, porque cada vez mais cedo as crianças estão indo para a escola, não é isso? A gente percebe por uma exigência, né, de mercado, exigência do capitalismo, porque as mulheres precisam
entrar no mercado de trabalho e as pessoas precisam, né, deixar as crianças em algum local e que esse local seja produtivo para as crianças. E nós notamos, em contrapartida, de encontro a isso, pesquisas que nos falam que a ludicidade tem uma resposta muito maior para a vida do ser humano lá na frente, quando ele precisa, então, responder com a criatividade. Quanto mais cedo o ser humano tem contato com a ludicidade, maior vai ser o potencial de criatividade. Olha só que interessante e que importante isso que você está levantando agora nesse momento, não é? Vamos lá, então, Sim. o Gabi, por favor, se você quiser fazer algum comentário ou prosseguir, fique à vontade, tá? Então, o quarto tópico está relacionado a quantitativas medidas e orientação de espaço temporâneas das crianças, né? Uhum. E esse espaço onde as crianças começam a ter criatividade e querer mexer nas coisas, né? Essa é a fase de descobrimento. Então, a criança em si tem uma curiosidade em tudo. É nato Então, do ser humano ser curioso, né, Gabi? é. E Descobrir. aí, agora, os comentários da 1, 2 e 3 e 4, onde devemos respeitar o tempo da criança e elaborar uma atividade que possa promover o crescimento da criança, né? Uhum. Licença de novo, tá, Gabi? Sim, Se você me permite, tá? Quando nós falamos em tempo da criança, é muito interessante que nós citemos uma teoria que é extremamente relevante para a nossa realidade na educação, que é a teoria que veio sendo trazida pelo psicólogo francês Jean Piaget. É aquilo que a gente fala, né, dentro da sala de aula, quando a gente não está em afastamento social, e agora, né, nesse momento em que a gente está forçosamente em afastamento, em que a gente fala agora nas nossas aulas tecnológicas, que nós pegamos conhecimentos emprestados de outras áreas do conhecimento para trazer para a educação. E a gente vai lá, né, lá em Sigmund Freud, lá na psicanálise, e a gente vai lá na psicologia, para trazer alguns desses conhecimentos dentro da área da ciência, sempre para trazer para cá. E isso, olha o professor Márcio aí, está falando que a gente vai lá na filosofia, né, a filosofia dele, lá no sim. Aristóteles. Né, A isso, própria matéria dele fala muito exatamente, a filosofia é a dessa ciência da importância. ciência, como está indo. Desculpa, Gabi? Essa própria matéria que ele dá a própria Exato. importância para as crianças, né? É um tema que é trabalhado para criança e onde a gente mais vê em complexo essa fase, né, das crianças. Perfeita colocação. E quando nós vamos lá, buscando essas ciências, então, para trazer para cá, enfim, para nos montarmos enquanto seres conhecedores, uma parte interessante dessa que você acaba de citar, para falar de fases do conhecimento, é falarmos, então, dos estágios cognitivos do desenvolvimento infantil, que é uma teoria trazida para nós de Jean Piaget, que fala da fase sensório-motora, que é do nascimento até cerca de 2 anos, da fase do pré-operacional, que é de 2 até cerca de 7, do estágio operacional concreto, que é entre 7 a 11, e do estágio operacional formal, que é entre 11 anos até mais. Então, quando você cita
essa questão, né, respeitar o tempo de cada criança, extremamente importante que nós citemos isso, né, de uma forma um pouco mais detalhada, né, para que a gente passe desse momento aqui, tá bom? Por favor, Gabi, muito obrigado pela concessão aqui da palavra. Eu entrego de novo a palavra para você. Obrigada, professor. Continue aqui, tá? Então, legal. É uma honra ter você na minha live e contribuindo para as outras pessoas. Sempre juntos. Esse nosso trabalho dentro da faculdade. Uhum. E aí, bom, conforme você dizia... a gente pode até citar o exemplo da nossa brinquedoteca, né? Que é um espaço onde a gente tem a experiência prática de ensino e onde a gente vê o espaço, a interação das crianças lá. Isso mesmo. Interessante a citação da brinquedoteca. Eu não me lembro, Gabriela, se a sua turma eu cheguei a levar para atividades na brinquedoteca. Mas já? Já a gente fez um trabalho de jogos com as crianças. Atividade prática mesmo, né? Isso. Desenvolvimento, algumas experiências com elas, onde que de alguma forma a criança possa desenvolver. Eu acho que as meninas poderão aí falar um pouquinho também. Você se lembra, então, na sua turma, nós já temos tido feito, então, esse tipo de atividade, né? Olha aí, a Bruna está falando, a Bruna Garcia, que está no 6º período, eu levei a turma dela também. Isso é recorrente, eu pegar e fazer esse tipo de prática pedagógica que durante alguma aula, né? Enquanto lá na faculdade as coisas estão acontecendo. Sim, a gente fez algumas dinâmicas com eles, lá dentro da biblioteca. E a gente teve uma experiência, assim, muito dinâmica com eles. E quando eu lembro da biblioteca, dessa aula que a gente teve lá dentro, eu me identifiquei muito com trabalhar com criança, e é onde que eu quero levar daqui para frente muitas ainda experiências ao longo do curso. Aí, ó, tá vendo? O pessoal tá comentando aqui, ó. Dona Vilma, eu lembro que a Dona Vilma adorou. Tá certo, eu tô lembrando aqui, puxando pela mente, a Dona Vilma ficou maravilhada no dia da aula. Eu lembro que foi, assim, uma descoberta para ela. Foi, a gente fez trabalho em grupos, cada grupo mostrou uma atividade. Perfeito. Por favor, Gabi, pode continuar com o seu trabalho, tá? Feita a observação nesse momento, tá? Obrigado pela concessão da palavra novamente. De nada. Também a gente precisa falar para os pais, para os pedagogos de hoje, que é importante a gente trabalhar o alfabeto com eles. E o alfabeto, no meu ponto de vista, pode ser trabalhado com as crianças com o próprio nome delas. E assim as crianças se interagem com os colegas e pode descobrir as letrinhas ao mesmo tempo. Aqui tem uma série de coisas que vale outra live, né? Falar de letramentos e alfabetização dá um espaço assim. Se a gente fosse falar somente disso, dá para um espaço para a gente falar. Vamos marcar um dia para falar somente sobre letramentos e alfabetização. A sua turma fez comigo essa disciplina, letramentos e alfabetização, e eu estou ministrando essa disciplina agora de novo para o 7º período, se eu não me engano.
é só o sétimo, não é ter ninguém junto com o sétimo. E tem um tópico lá que é somente isso aqui para educação infantil, que é agora, isso que nós estamos falando. Gente, e tem opções demais para se trabalhar. E eu sempre falo para as turmas, assim como eu falei para a sua turma, Gabriela, semestre passado, e estou falando agora para o pessoal do sétimo período. O grande diferencial que existe sempre e vai existir na sala de aula é o fator humano, é o professor. Em todos os momentos. E para alfabetizar, a gente vai ter sempre isso aqui, porque esse exemplo que você trouxe aqui, de aprender em dança da cadeira, isso vai sempre depender da criatividade do professor, de sentar, de fazer o trabalho, de conhecer o aluno, de conhecer a dificuldade que determinado aluno tem, e de conhecer até mesmo qual aluno está um pouco mais adiantado e que talvez possa ajudar aquele colega que está com um pouco mais de dificuldade, pode sentar os dois juntos, enfim, é uma gama de trabalhos. É por isso que eu estou falando que talvez seja espaço, né, para outra live, tá bom? Por favor, Gabi. Por isso que é importante o trabalho em grupo, a equipe estar junto. Porque as crianças seguem o nosso exemplo, né? A gente não pode fazer coisas que elas não poderão fazer. Então, a gente precisa ter muita atenção relacionada o tema mesmo, educação infantil. Vamos lá. O quinto tópico fala sobre as atividades das crianças individual e coletivas, que é o que a gente acabou falando aqui. A importância do conjunto das crianças, da fase de ajudar uma a outra, de descobrir essa interação nas atividades que nós, pedagogos, preparamos na própria sala de aula. Pode concluir, Gabi, pode concluir. E o sexto tópico fala da própria autonomia delas, que elas têm que ser elas mesmo ter a vontade de procurar as coisas, de pegar as coisas dentro da escola, dentro da sua concepção dentro do espaço escolar. E tanto que é importante da saúde e bem-estar, né? Onde a gente pode trabalhar com eles, se lavar as mãos, né? A parte de desenvolver, descobrir o sensorial mesmo, pegar as coisas. Agora peço a palavra, Gabriela. Olha só que inteligente que você colocou aqui e como isso é necessário. Você falou de experiências para que se possa ampliar a confiança das crianças e, por consequência, ampliar a participação delas nas atividades individuais e, por consequência, ampliar a participação das crianças nas atividades coletivas. Aí, depois você colocou oportunidades pedagógicas com experiências mediadas para a aprendizagem da autonomia e nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Depois vieram vivências éticas, vivências estéticas, com outras crianças, ou até mesmo com outros grupos culturais, para que se possa favorecer identidade, autonomia e até mesmo a diversidade. Olha que interessante. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando baseado no documento que é as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Só que isso veio ser reforçado também na BNCC, documento que foi assinado, foi canetado em dezembro de 2018
para que começasse a valer agora a partir desse ano. Ou seja, tudo isso agora tem um conjunto de competências que nós, professores, precisamos voltar e ler todo esse documento, toda essa base nacional, para passar a, então, entender como praticar todas essas competências, esse conjunto, né, de competências, habilidades, atitudes, para trabalhar dentro da educação nacional, dentro da educação básica nacional. E tudo isso que a Gabriela está falando aqui agora para a gente, para essas 45 pessoas que estão online nesse momento, está fazendo extremo sentido e é o que está na crista da onda da educação. Vamos lá, Gabi. Obrigado, viu, filha? É isso, professor. Suas palavras são bem-vindas. O sétimo, falo muito da ética e estéticas com as crianças, com a criança, com os outros, né? Com os coleguinhas. E é onde que a gente pode trabalhar o grupo cultural, que é a própria cultura que hoje refere ao Brasil, né? E favorecer a identidade e das diversas pessoas dentro do espaço da escola. Isso mesmo, pode seguir que tá comentado isso aí. Vamos lá, próximo item. O próximo tópico fala muito que as crianças precisam demonstrar curiosidade, exploração, encantamento, questionamento e conhecimento da relação do mundo e do social. E e a contribuição, né, que a gente deve desenvolver com as crianças com a questão da natureza. E olha que interessante, né, Gabi? Para que nós sejamos capazes de, enquanto professores, volto a citar, né, a nossa formação é contínua. A nossa formação enquanto professores, enquanto profissionais da educação, deve ser contínua, para que nós sejamos capazes de explorar isso nos nossos alunos, né, ser capazes de explorar aquilo que está latente, né, de curiosidade, de exploração naquela criança, né, na educação infantil, aquilo de 0 até 5 anos, encantamento, questionamento, indagação, conhecimento em relação ao mundo físico, ao mundo social, a relação ao tempo, natureza, tudo isso que está sendo colocado nesse documento do qual nós estamos fazendo a análise aqui nesse momento, nessa live, nós precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer. Né? Ninguém dá o que não tem, né? Um clichê até. E são pontos muito importantes que a gente precisa ter. A gente precisa ter muita atenção no planejamento, né? A gente precisa sempre prestar muita atenção ao planejar. No momento em que nós planejamos a nossa aula, que nós planejamos o nosso método de trabalho, é um momento em que nós estamos pensando no nosso aluno, que a gente está pensando na nossa sala de aula, em que a gente está se dedicando à nossa turma, à nossa profissão. Por favor, não façamos o ato de ir para a sala de aula sem ler, sem planejar, e não passemos muito tempo sem nos qualificarmos. Isso é extremamente maléfico para nós, em primeiro lugar, mas para as turmas que dependem de nós. É muito, mas muito difícil para turmas que não têm outra opção a não ser depender da escola e da escola pública e precisam que essa escola pública seja de qualidade e boa parte de nós, assim quando formados, gente, vamos ser empregados lá na escola pública. Então, façamos com que essa educação seja pública, gratuita e de qualidade. Façamos isso, gente, pela ética ao nosso trabalho. Nós vamos fazer um juramento, vocês, enquanto professores
em formação, vão fazer um juramento daqui a pouco. Eu, enquanto professor já formado, né, na minha formação na graduação, eu fiz o meu. Enfim, nós precisamos entregar isso que nós estamos nos propondo. E nós passamos, então, por algumas disciplinas, né? Essas situações aí, disciplinas como relação interpessoal, gestão de conflito, tudo isso. Isso, se a gente não fez bem, vamos voltar lá, tá? A gente precisa dessa gestão de tempo, tá? Para falar desse planejamento do qual nós estamos levantando aqui, gestão de tempo, gestão de sala de aula. Isso é muito, mas muito importante. E trabalhar, antes de qualquer coisa, com amor, porque nós estamos lidando com vidas humanas. Gabi, por favor, querida. Então, professor, o próximo tópico fala muito da questão das crianças manifestarem com trabalhos como a música, arte, práticas gráficas, cinema, fotografias, danças, teatros, poesias e leituras. Tanto que a gente até fez um projeto, né, lá dentro do Teatro do Pitágoras, o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a gente fez um espaço interativo com as crianças. E é muito importante ter essa comunicação com eles. Abre uma forma deles imaginarem, né, como é o teatro, como é a organização. Eles possam, dentro dessa atividade, pode ser trabalhado um desenho do que eles conseguiram entender do teatro e demonstrarem o que eles sentem, né, durante o desenvolvimento deles dentro da fase escolar. Isso mesmo, Gabi. Gabi, deixa eu só fazer uma lembrança aqui, porque isso que você citou também foi super interessante, né? Muito legal. O que a Gabriela está lembrando aqui é de um trabalho que sempre acontece nas turmas que estão nos primeiros períodos, né, Gabriela? Aquele trabalho do teatro, não é isso que você está falando? Isso. Geralmente, nos primeiros períodos, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar, né, com os primeiros períodos, sempre quando chega no final do semestre, eu faço um trabalho final para encerrar a disciplina, e esse trabalho geralmente é alguma coisa levado para uma apresentação teatral. E o que eu faço? Né? Eu reservo o teatro da faculdade e abro a apresentação para a comunidade, falo para a turma, por favor, podem trazer seus filhos, tragam suas esposas, esposos, né, e todo mundo, e podem fazer. Nesse dia tem pipoca, enfim, né, conforme o que se pode fazer. E é uma apresentação que tem uma... Aí, ó, tá vendo os meninos falando aí, saudade desse trabalho, Macória. Então, geralmente as pessoas gostam muito, mas justamente por conta disso aqui que nós estamos falando agora, viu, Gabriela? Porque traz essa interação. Viu? E é justamente isso que nós fazemos o fechamento lá. Porque, geralmente, assim que faz a apresentação, a gente faz um momento lá, você se lembra disso, né, Gabriela? Depois que faz a apresentação, a gente vem, todo mundo, agora vem, eu chamo todo mundo, né? Agora vem aqui, vamos fazer o nosso momento pedagógico, vamos fazer a avaliação do nosso trabalho. E aí nós vamos fazer as pontuações, né? Olha, foi positivo aqui, foi negativo aqui. Olha aí, todo mundo fazendo, foi interativo, saudade desse trabalho. Foi... dá uma adrenalina danada, né? Fazer o trabalho, né? Sim. Mas depois é interessante. E é justamente isso que você está falando que torna as coisas importantes. Porque tem essa questão de interação, música, arte plástica e tal. E tem que fazer todos esses levantamentos. E isso faz com que mova uma série, né, de emoções e que vocês são, então, desafiados a levar com que isso aconteça. Mas por quê? Só para que valha ponto? Evidente que não. É para que, então, essas emoções sejam despertadas em vocês, para que vocês consigam, então, despertar essas emoções nos futuros alunos de vocês. Não é mesmo? Olha que legal que a gente poder fazer esse tipo de coisa. Não é, né?
Então, vamos lá. Por favor, Gabi, fique à vontade, É, tá? então, esse teatro me motivou muito também dentro da faculdade, me fez continuar o meu processo, né, como pedagogo dentro da faculdade. E me mostrou que é muito importante o trabalho da equipe e interação dos pais junto, porque é algo que historicamente promove isso na criança e nós, professores que estão lá em conjunto com as crianças, né? Isso aí, Gabi. Olha que legal. Vamos lá, por favor. Pode fazer o seu desenvolvimento aí, que assim que necessário, eu peço licença aqui de novo, tá? O próximo tópico fala das tradicionais culturas que é importante a gente trabalhar com as crianças, né? Levar elas em lugares que possam promover elas a terem descobrimentos relacionados à cultura, né? Que seja algum teatro, algum projeto que tenha música, que tenha historicamente falando descobrimento do Brasil, como museu, essas coisas. Esses lugares que possam propor a criança a ter a sua criatividade e questionamento para tirar dúvidas e fazer perguntas dentro do assunto da tradições da cultura. Algo que seja relacionado à nossa cultura, né? Sim. Porque a Karine fez uma live agora às 18 horas e começou falando sobre Paulo Freire, por exemplo, e falando sobre as teorias freirianas, e Freire fala muito sobre a perspectiva do aluno, que o professor deve educar a partir da perspectiva do aluno. E aqui vale muito essa observação da qual você está fazendo, né? Que tudo aquilo que a gente deve fazer, a gente deve partir daquilo que tem significado para o aluno. Porque se nós falarmos alguma coisa que não está fazendo parte do mundo do aluno, ele tende a fazer aquela famosa pergunta para a gente, quando ele tem, é claro, condições, né, de abstrair e fazer essa pergunta, de fazer a pergunta para a gente assim: professor, para que eu vou utilizar isso na minha vida? E quando nós utilizamos, né, da realidade do aluno, dos exemplos que fazem parte da vida dele, a aula tende, né, a ficar cada vez mais interessante e envolvente. Não é isso que acontece, né, Gabi? O que a gente assiste em sala de aula e até mesmo com alguns exemplos, não é mesmo? Eu posso falar que nós temos grandes professores dentro da faculdade, porque se não fosse vocês, a gente não ia desenvolver trabalhos maravilhosos, né? Ah, Gabi, nós somos apenas coadjuvantes, Gabi. Vocês é que são os atores principais dos próprios processos de aprendizagem, minha querida. Fique à vontade, vamos lá. Então, o próximo tópico fala sobre a biodiversidade, sustentabilidade dentro da vida do aluno e da nossa vida cotidiana lá com eles. E o importante da gente citar é que como a gente pode desenvolver o trabalho dentro dessa sustentabilidade, os recursos naturais, como trabalhar no meio ambiente, como que a gente pode fazer para não desperdiçar a água junto com as crianças. Porque Sim. aí E elas aqui, desculpa. Continua. elas desenvolvem o contexto de dividir isso com os pais e os pais pensar em como foi essa importância,
como está sendo esse projeto para as crianças de extremamente importância dentro do mundo que vive hoje, né? Tanto que é a importância de ter essa consciência dentro de si e dividir com os outros que estão em nossa volta. Perfeito, Gabi. Perfeito. E aqui vale o fato da gente lembrar muito dessas questões de as teorias que tem, né? Por exemplo, o dia da água, o dia do índio, o dia da árvore. E algumas escolas pegam esses dias para fazer, né, algumas atividades. Não tem nada de errado nisso. Por outro lado, algumas escolas não adotam essas questões de datas, mas trabalham, então, com projetos contínuos. Ou seja, nós não vamos trabalhar o dia da água, nós vamos trabalhar conscientização contínua. Ou seja, vamos trabalhar essa conscientização de preservação ambiental durante todo o ano, em todas as nossas atividades, de forma transversal. Isso se chama transversalidade. É uma das ideias em que a gente trabalha, só para que a gente entenda, né, como as escolas vêm trabalhando, tá? Beleza, Gabizinha? Vamos lá, querida. Fique à vontade de novo. A gente tem várias escolas, né? E na minha infância, eu tive a escola da criança e lá eles trabalham muito todos os métodos onde faz a criança explorar. No tempo de quando eu era criança, eu me lembro que a gente fazia muito plantar árvores, plantar cenoura, alface, tudo na nossa hortinha, e a gente chegava no final de semana, a gente colhia e levava para casa. Então, algumas escolas têm esse projeto de natureza. Eu não sei se hoje em dia a própria escola da criança ainda tem esse projeto, mas foi um projeto explorativo e, ao mesmo tempo, me fez refletir o tanto que é importante cuidar do meio ambiente e, ao mesmo tempo, interagir com a natureza. Uhum. Gabi, deixa eu só parar aqui para fazer uma observação. Tem uma pergunta aqui do Beto Goulart. Ele está fazendo uma pergunta que é assim: não seria importante também apresentar outras possibilidades para expandir o mundo de cada aluno? Beto, é o seguinte, super importante, viu? Eu sou da seguinte opinião. A criança traz a pergunta, eu sou da opinião o seguinte: a criança trouxe a pergunta, ele não deve ir embora sem a resposta. Mesmo que, é claro, isso não deve significar que nós, professores, devemos ter respostas na ponta da língua e, é claro, a todo momento. Isso significa que, quando o aluno trouxer a pergunta, trouxer a dúvida, a gente deve, é claro, levar o aluno ao conhecimento. Se a gente não tiver a resposta, a gente deve dizer e ser honesto, né, para o aluno, e eu falo isso em sala, né, Gabi? Que a gente Sim. deve dizer que não sabe. Eu sei. Não sei, mas vou procurar. Mas Né? vamos pesquisar juntos, né? Exato. Seria a melhor resposta agora. Né? E pesquisar de verdade para o aluno. E isso, sim, é um fato da gente mostrar novas realidades, novos horizontes, por exemplo, para as crianças. De forma que a gente pode trazer essas dúvidas para o nosso ambiente escolar. A gente pode trazer as questões que as crianças vivem para o ambiente escolar. Isso é riquíssimo, é muito rico, porque nós não ficamos presos apenas a questões curriculares, tá bom? Nós não podemos e não devemos ficar presos tão somente e apenas a questões meramente curriculares. Gabi, vamos lá, filha. Sim, é importante até porque a gente vai descobrindo junto com elas. Gabi, só um momentinho.
nós estamos quase acabando, tá, filha? São Aham. 20 horas e 42 minutos, né? Nós estamos já quase fechando. É muito importante porque pesquisar junto com elas, porque elas também vão descobrindo com a gente o que significa a tal pergunta que elas mesmo têm dúvida. Uhum. Isso faz que o nosso trabalho fique mais dinâmico dentro do Isso mesmo. espaço da escola. Isso aí. Vamos lá, Gabi. Fique à Bom, vontade. para finalizar, o último tópico, que pode ser assim considerado a chave para os tópicos anteriores, é a internet, né? Conexão que É. a gente tem de gravadores, produtores, computadores, máquinas fotográficas e, enfim, né? Hoje, com a epidemia, a gente está tendo mais horas na internet, né? A gente não está tendo mais o contato presencial. E eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês que é exatamente isso. A gente, como educadores infantis, é importante a gente ter esse contato com eles. Pessoal, né? Mas como a epidemia está afastando, né? Está deixando a gente com essa área mais de interação e ativa a internet, eu acho que aí, no momento agora é a gente ter paciência e ter calma, porque a gente vai ver nossas turmas em breve, depois que tudo se acalmar e normalizar. E eu quero agradecer muito a você, Marco Aurélio, por estar aqui com a gente sempre, dando as suas palavras, fazendo a gente desenvolver cada atividade dentro da sua disciplina, tanto dos outros profissionais que estão com a gente ao longo do processo da, da própria pedagogia, que faz a gente nos capacitar na nossa própria, no nosso próprio desenvolvimento e parabenizar as minhas colegas, a coordenação, por ter um projeto tão grande dentro da faculdade. E para você que ainda não conseguiu ter esse sonho alcançado, venha para o Pitágoras e vamos trabalhar juntos na nossa área da educação. Não tenha vergonha, porque é importante a gente interagir. Todos os professores que estão com a gente sempre falam da importância de interagir com os outros. E você que é pedagogo, que quer trabalhar nessa área, tenha descobertas dentro de si e fazendo novos horizontes para sua própria capacitação e fazendo conhecimento para as crianças que são nossos alunos hoje. E a gente são alunos que futuramente vão ser exemplos. E com certeza os nossos grandes professores são os nossos incentivos, como nós seremos incentivos para as nossas crianças. Então, é muito importante
que vocês saibam que sejam vocês e procurem um método de ensino onde todos possam participar. E eu tenho muito orgulho de falar para vocês que eu me desenvolvi muito dentro da própria pedagogia, e os professores da coordenação são pessoas que me fazem ainda mais ter motivação, crescer dentro dessa profissão tão amada da educação. Então, um beijo para vocês. Obrigada pela presença. Professor, conta comigo para tudo. Vou me esforçar cada dia mais para que tenha um bom desenvolvimento, bons resultados em nossa, também. em nossa querida profissão aí. Isso aí. Deixa eu falar rapidinho, tá? Uhum. Prometo falar rápido. No final da live passada, a Bianca perguntou para o pessoal que estava online, não sei se você estava lá, Gabi, eu não tenho Eu vi. Essa lembrança. A Bianca perguntou assim, o que é para você ser professor? E as pessoas colocaram lá as suas definições. E eu gostaria agora de rememorar aquele momento e gostaria de falar aqui de uma forma bem rápida. Ser professor é isso que acabou de acontecer aqui agora. É isso, tá? Eu vivi um momento lindo, lindo, de verdade, aqui nessa live. Gabi, obrigado, tá? Porque talvez poucas pessoas que estão aqui nos assistindo saibam da história da sua vida, da história que você viveu para chegar até aqui, do material que você preparou para essa live, da live que você fez aqui, tá? E da dura história que você tem, que você estava hospitalizado até poucos dias, enfim, de tudo isso e desse momento brilhante que você teve. Ser professor é justamente isso, é poder compartilhar essas histórias maravilhosas com pessoas maravilhosas. Muito obrigado de verdade, Gabriela, por hoje ter me permitido ser coadjuvante desse momento em que você brilhou. De verdade. É Muito isso, obrigado por me permitir ser seu professor. Você incentiva todo mundo lá da Sim, de verdade. faculdade. E é um dos professores mais queridos da própria faculdade. Eu tenho certeza. Minha turma, então, é a prova disso. Repito de verdade, nós professores somos apenas escadas para vocês. Apenas escadas. Tá? Sabe, Eu falo isso aqui sem beijo. sombra de dúvidas e nem medo de estar falando aqui pelos meus colegas e pela minha coordenadora que estão, com certeza, assistindo aqui. Tá Sim, certo? a Sávia tem um grande projeto dentro da faculdade e ela me incentiva também, como incentiva várias pessoas que estão aqui nos assistindo, como meus colegas, como os seus colegas. E, assim, a gente só tem que agradecer por ter grandes mestres na nossa carreira, iluminando a nossa carreira, como a Sávia sempre diz. Eu só sou a pontinha da flecha, o resto são vocês. E essa frase eu vou lembrar para sempre. Viu, Sávia? Você tornou tudo na minha vida a partir do primeiro momento que você apoiou a nós e grandes profissionais dentro da nossa área. Professor, gratidão. Gratidão também, querida. Certinho. Fica à vontade. Pessoal, muito obrigado, tá? Vocês que estão por aí também, obrigado de verdade. Beto que perguntou, as nossas alunas, a sua família, Gabi. Eu vi, parece que a sua avó está aí, né? Sua mãe. Né? Obrigado de verdade, né? Pela consideração a nós, né? Que estiveram por aqui, nós que estivemos por aqui. Muito obrigado de verdade, tá? Eu achei maravilhoso esse momento que nós estivemos aqui, tá? Muito obrigado.
Fica Fique à com Deus, vontade, Evelyn. professor. Com Deus também, querida. Fiquem com Deus. Ah, e é claro, né, eu não podia deixar de falar também que, perdão, esse momento, né, gente, que nós estamos passando é um momento, né, ímpar para a nossa geração e que tenhamos, né, um equilíbrio para passar por ele e que, enfim, nós vamos ter um novo normal daqui a pouco, né? E daqui a pouco esse negócio vai passar. Eu creio de verdade nisso. Enquanto professor, eu venho sempre falando isso nas aulas. Enquanto professor, ser de ciência que sou, um ser de academia, eu sempre evito falar disso. Eu sempre procuro falar sempre de ciência. Mas esse é um momento de exceção. E em momento de exceção, nós agimos com coisas, né, com fim de aula para vocês. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Porque esse é o momento que nós precisamos nos apegar com algumas coisas assim. Porque ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta para nada. Nossos governantes não têm resposta. Nossos cientistas ainda não têm resposta. Então, vamos nos apegar com aquilo que a gente tem, tá? Vamos nos apegar com isso. É isso que a gente tem por agora, tá? Então, vou fechar minha parte aqui, Gabi, tá certo? Você se despede do pessoal e vamos findar a nossa live. Beijo, pessoal. Beijo para vocês. Tudo de bom, tá certo? Me segue aí no Instagram, tá certo? Tem algum conteúdo interessante aí se vocês gostarem. Um abraço, tudo de bom. Até. Até a Beijo. próxima Tchau, aula, tchau. professor. Tá certo. Tchau, tchau. Amanhã, pessoal que tem aula comigo, estaremos juntos novamente. E até. Gente, como eu falei antes, é uma honra, tá? Ter vocês comigo, ter os profissionais dentro da educação comigo, fazendo parte e fazendo uma educação melhor para a sociedade, dentro da nossa turma, né? E eu fico muito feliz. Hoje a gente terminou com chaves de ouro no Dia do Pedagogo. Parabéns a todos os profissionais da área da educação, que está ali sempre desenvolvendo conteúdos maravilhosos para os nossos alunos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E foi brilhante estar aqui com vocês, tá bom? Eu agradeço infinitamente todas as pessoas que hoje ficaram presentes dentro dessa live. E contem comigo para tudo. O que vocês precisarem, estarei sempre à disposição. Com Deus e divirta-se. Um brinde para vocês.